Olá, gente, boa noite. Boa noite para você que está entrando aí. Boa noite para você que está acompanhando a gravação. Bom, não sei se vai ser boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está assistindo a gravação, mas seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. Fer já entrou, que legal, Fer, que você está aqui de novo. Já me dá um feedback, por favor, Fer, sobre o áudio, a imagem. Me fala se tá bom. A Miriam. Oi, Miriam, boa noite. A Miriam já chega mandando coraçãozinho, que é pra psico aqui ficar mais acolhida e confortável. Como vocês já sabem, eu já falei na semana passada. Ai, obrigada, Fer, pelo retorno. Já falei na semana passada, é difícil estar aqui sozinha, então eu peço que vocês sejam a minha companhia ativa e interajam e me deem feedbacks e vão fazendo perguntas, tá bom? Envie essa live aí para quem você ama, para quem você quer que tenha uma vida feliz, porque é esse o nosso objetivo aqui. Seja muito bem-vinda você adulta, seja muito bem-vinda sua criança interior, porque o nosso cuidado com ela continua aqui nessa live. Hoje nós vamos falar sobre, vou até colocar o comentário aqui, o título. Vamos falar sobre criança interior ferida e os impactos na autocobrança. Lembrando que essa é a nossa segunda live de uma série de 3 lives. Semana que vem, então, nós vamos ter a terceira live. Semana passada foi criança interior ferida e os impactos na autoestima. Está gravada no meu perfil, é só você acessar depois dessa aqui para você assistir. E a de hoje, então, é a criança interior ferida, os impactos na autocobrança. Da semana que vem vai ser a criança interior ferida e a construção e a formação da autossabotagem, tá bom? Tudo isso para nos preparar para o nosso grande encontro, que vai ser dia 22 de fevereiro, que é daqui 2 segundas-feiras, das 19 às 21 horas, que nós vamos fazer uma imersão que vai ser incrível, gente. Eu tô preparando com muito carinho. Vai ter vivência, vai ter troca de experiência, vai ter também muito da teoria. E essa imersão vai ser 100% online e gratuita. Então, se você tá me acompanhando aí, quer cuidar da tua criança interior e quer ter uma vida mais plena, mais feliz, melhorar a tua autoestima, teu processo de autocobrança, não ter mais comportamento de autossabotagem, cuidar da criança interior é muito importante para tudo isso. Então, se você ainda não se inscreveu na imersão e tá a fim de participar, se inscreva pelo link que tá na bio do meu perfil, tá bom? Você precisa ir lá, se inscrever na imersão, e aí depois você vai receber o link do YouTube, porque vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, não vai ser aqui pelo Instagram. Então é extremamente importante que você se inscreva. Só vai poder participar quem tiver se inscrito, tá bom? Previamente. E aí, gente, no final da imersão do dia 22, eu vou abrir um grupo de desafio de reencontra sua criança interior. Vai ser um grupo de desafio de 7 dias, tá bom? Com atividades todos os dias, com desafio todos os dias, durante esses 7 dias, para você reencontrar tua criança interior. Tá muito bom. Certo? Recadinhos dados, então. Agora eu vou já iniciar a nossa live, sem mais delongas. E novamente deixando vocês à vontade para fazer perguntas, comentários, quando vocês quiserem. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês começassem já a entrar em contato com a autocobrança de vocês. Com quais são, né, as cobranças que vocês geram sobre vocês, que vocês direcionam para vocês. A gente acabou de entrar a professora Cris Maia, minha professora do ensino médio de português.
Aí o que acontece? Eu fico tremendo na base aqui, se falar alguma coisa errada, ela vai estar aí ouvindo. Mas vamos lá. Me perdoe, já peço desculpas, tá, Cris? Você ensinou certinho, eu que não entendi direito. Gente, então assim, quais são as cobranças que vocês colocam sobre vocês? Né? A autocobrança por si só já é explicativa, mas para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, envolve as coisas pelas quais você se cobra, as coisas pelas quais você se exige, quais são as exigências que você faz sobre você mesma, as regras que você coloca para você e as suas crenças. Quais são as crenças que você tem sobre você mesma? Então, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser a pessoa que vai resolver todos os problemas da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Eu não consigo lidar com os problemas da vida, eu preciso de uma outra pessoa para isso, eu não tenho capacidade. Então, vai entrando em contato com essas crenças que você foi formando ao longo da sua vida, certo? E essas autocobranças, gente, quando elas não são atendidas, quando não são cumpridas, elas geram muita culpa. Muita culpa. Então, também um caminho interessante para você começar a pensar é justamente por quais coisas você se culpa. Por quais coisas você se culpa aí? Olha, mandaram aqui, não vou divulgar, mas vou ler aqui, tá bom? 2 comentários aqui que acredito que tem a ver com essa autocobrança aí. Eu tenho que sempre limpar tudo e eu tenho que ser magra. Realmente, são padrões, né? São regras, são exigências que são colocadas sobre você. Então, pelo que você se culpa, pelo que você se pune. E aí, por outro lado, temos a criança interior, então. Eu já falei na semana passada, mas vou retomar brevemente aqui. Todos nós temos dentro de nós uma criança interior, ou seja, quem é essa criança interior? Somos nós mesmo, a criança que um dia nós fomos. Então você tem dentro de você a criança que um dia você foi. E ela traz consigo toda a experiência dela, todas as coisas boas também que ela viveu, as memórias legais, mas também traz as dores, os sofrimentos. E ela foi formando, através dessas experiências, ela foi formando o seu jeito de existir no mundo. Quem assistiu a live da semana passada viu muito que a gente conversou sobre isso. Então ela vai formando o teu jeito de existir no mundo, de se relacionar, de como se enxergar, de qual é a forma que ela tem que se comportar nesse mundo, quais as exigências que ela tem que atender, tá? E aí, se a gente parar para pensar, qual é a referência que ela tem para começar a criar essas crenças sobre ela, sobre o mundo, sobre as relações? A família e as pessoas com as quais ela convive, com as quais ela cresce, certo? Então, não tem como a gente tratar o hoje se a gente não for mergulhar um pouquinho na história lá atrás, se a gente não for investigar lá na raiz, né, de onde vem esse excesso de autocobrança. Porque hoje em dia muitas pessoas sofrem com autocobrança. E geralmente são cobranças desproporcionais da realidade. São coisas muito ideais, fantasiosas, que vão pro extremo, né? Para não perder o costume, porque eu acho que é extremamente importante que a gente faça um exercício de presentificação para que nós possamos entrar em contato com a nossa criança interior e com tudo isso que a gente está começando a falar aqui. Eu vou convidar você, então, a fazer esse exercício junto comigo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, ficar numa posição confortável e prestar atenção, apenas prestar atenção por enquanto na sua respiração.
Preste atenção se a sua respiração está calma e tranquila, ou se ela está uma respiração mais acelerada. Preste atenção se você está confortável aqui ou não. Se você tem alguma sensação física nesse momento. Tenta prestar atenção em qual é o sentimento que você está tendo ao me ouvir falar. Qual o sentimento que você está tendo nessa live, nesse momento. Agora eu vou pedir para você começar a respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Agora sinta o teu corpo. Sinta que teu corpo já está ficando pesado, os teus ombros estão pesados, teu quadril. Coloque os seus 2 pés no chão, sinta o contato dos seus pés no chão. Sinta que eles te sustentam, eles te mantêm firme. Sinta a sua coluna também, que também te sustenta, quadril. E agora vai entrando em contato com a tua criança interior, vai lembrando da tua infância, deixa vir as memórias. Vai começando a lembrar do ambiente que você viveu, que você cresceu. Eu vou fazendo algumas perguntas e você deixa vir a memória que aparecer. Você conhece a história dos teus pais? Você conhece a história da tua família? Você sabe o que teus pais e a tua família esperava, sonhava para você? Você veio no mundo para atender alguma expectativa das pessoas, da sua família? Já tinha algum sonho para sua vida quando você veio ao mundo? Teus pais já idealizavam alguma coisa para você? Sei lá, queria que você seguisse alguma profissão, fosse de algum jeito determinado. Qual era o seu papel dentro da sua família? Qual a função que você fazia dentro da sua família? Você era responsável por mediar problemas, por equilibrar alguma coisa, por deixar eles mais felizes? Quais as imposições, as regras, as cobranças e as exigências que existiam na sua família? Como era o funcionamento da sua família? Tinha muita regra ou não? Era mais liberal? Acessando isso, traga para a tua vida hoje. Vai tentando lembrar pelo que você se cobra, pelo que você se exige, quais as regras que você se coloca, quais os sonhos que você tem para sua vida. São seus sonhos ou são sonhos da sua família? São sonhos dos seus pais? Agora volte a respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Quando você estiver bem, você pode abrir os seus olhos, ir olhando ao teu redor, para as coisas, mexendo sua mão e ir voltando a tua atenção para cá.
A Lê já teve awareness, a Lê? Olha, eu não deixo de fazer esse exercício no início, porque eu acho ele muito poderoso. Muito poderoso, gente. Porque a gente vai para um universo, vai para uma área que tem muito a ver com a criança, que é a área do sentido, sai do racional, né? Vai para a experiência. E aí a porta fica aberta para nossa criança interior aparecer. Então vamos lá. Quem quiser comentar, coloca para mim aí. É isso aí, Ale. Quem quiser comentar, então coloca aqui nos comentários pelo que você se cobra. Quais são as suas autocobranças? Quais são as exigências, palavra difícil de falar, gente, exigências que vocês fazem a vocês mesmos? Coloca aí pra gente interagir, ficaria bem legal pra eu poder ir falando sobre. Daqui a pouco eu vou falar sobre as minhas, tá? E aí quem se sentir à vontade pra pôr, coloca aí que acho que fica interessante pra ter mais repertório pra falar. Oi, Tiele, oi, Isa. Esperar um pouquinho para ver se alguém vai pôr. Vou dar um exemplo então. Ah, que legal. A Isa colocou. Eu acho que me cobro muito em não errar nas minhas escolhas. Gente, isso acontece pra caramba, né? E aí o que tem por trás disso? É isso que é interessante a gente também ir vasculhando, né? O que tem por trás dessa autocobrança para não errar nas escolhas? De onde vem a necessidade de fazer escolhas certas, que não tenha margem para o erro? Tenho medo de errar aí? E aí, vou além. Como que eram recebidos os erros, os seus erros enquanto criança? Tinha espaço para você errar? Na sua família, qual era a visão da sua família sobre os erros? Era uma coisa natural, validada? Ou então não podia errar? Tinha que ser perfeita, tinha que sempre acertar. Olha como a gente precisa ir fazendo, dando um passinho para trás. Né? Eu me cobro muito para não errar nas minhas escolhas. Então medo de errar. E como que era quando você errava? Você tinha espaço para errar ou não? Tua família, teus pais podiam errar ou são seres perfeitos, assim, que não erram nunca? Ou pelo menos não demonstram que erram. E aí você, filha, não se sente no direito de errar. Não tem permissão. A Ale colocou também, não chatear quem está à minha volta. Eu até coloquei aqui, Ale, um dos pontos que mais aparecem também. Além da questão do erro que eu também tinha colocado, agradar as pessoas, mais ou menos isso também, né? São parecidos. Não chatear quem está à minha volta. Como que foi construído isso dentro da tua família, dentro do teu contexto, né? Por qual motivo que você não podia chatear as pessoas que estavam ao teu redor? E aí, curioso é que isso geralmente vem como uma regra, independente se essa postura for te causar sofrimento. Então, você não pode chatear quem está à sua volta, mesmo que isso chateie você mesma, mesmo que isso te faça sofrer. Você não tem o direito de chatear essas pessoas que estão ao teu redor.
E aí eu chamo atenção para uma outra coisa. Quantas vezes o amor, ele é relacionado a agradar as pessoas. E isso eu falei na live da semana passada. Então, se você me ama, você faz isso. Ah, você não fez o que eu pedi, então você não me ama, né? Então você não ama a mãe, então você não ama o pai. Muitas vezes o amor é relacionado a não magoar as pessoas. Mas aí onde é que você fica na história, né? Você pode ser magoada. E aí a gente constrói um amor muito mais voltado para o outro do que para mim. Tudo na base de troca. Pois é, Heidi. Então o amor vira uma moeda de troca, né? O carinho, o afeto vira uma moeda de troca. Imagina para criança ir interiorizando tudo isso. Criança é sentimento. Criança não é racional. E aí de novo, o que tem por trás disso? Então eu preciso agradar todo mundo. Eu não posso chatear ninguém. Quais as necessidades emocionais tem por trás dessa crença de que eu preciso agradar todo mundo e que eu não posso chatear ninguém? O que você busca quando você evita chatear as pessoas? O que você busca quando você agrada as pessoas? Não sei. Pode ser reconhecimento, pode ser afeto, pode ser atenção, amor, carinho. É para essa necessidade emocional que a gente precisa olhar. Por isso que se a gente fica só no comportamento, a gente fica rodando em um ciclo ali. A gente precisa olhar para a necessidade emocional, para atender essa necessidade emocional. E aí o comportamento deixa de existir, porque ele não tem mais uma função, ele não tem um para que existir, porque o para que dele já foi atendido. Onde fica o amor próprio nisso? Exatamente, Ale. E provavelmente, se isso foi passado de forma clara pelos seus cuidadores ou por outras pessoas, são pessoas que também não desenvolveram o amor próprio, que vivem para o outro, né? Até porque a gente falou na outra live o quanto que os nossos cuidadores também têm as feridas deles. A Bruna colocou aqui: ser suficientemente boa em quase tudo. Bruna, eu também coloquei aqui na minha listinha, até falei na semana passada disso. Isso também é uma coisa que tem na minha vida, por exemplo. É a necessidade de ser boa em tudo que eu faço. E aí eu me cobro muito por isso. E isso, muitas vezes, pode impedir de que a gente enxergue o quão boa a gente já está sendo. As nossas conquistas, as nossas capacidades, porque a gente está sempre se exigindo mais. E aí, quando é que você vai ser boa o suficiente? Quando é que você vai sentir isso? Qual é o teu padrão de suficientemente boa? Eu falei até na live passada, geralmente, quando eu pergunto isso para as minhas clientes, elas não sabem quando elas vão se sentir boa o suficiente, porque estão medindo por uma régua que não é delas muitas vezes. Às vezes ainda estamos naquela necessidade de criança de ser boa o suficiente para os nossos pais, por exemplo. E talvez não venha esse reconhecimento do jeito que eu quero. Talvez eles não consigam dar. É uma coisa que eu deixo na mão do outro.
Oi, Fer, um beijo. Você atrasou hoje, hein, Fernanda, pra live, hein? Agora você fica aí, não sai daí, não. Chama a tua mãe também. A Bruna mandou... Cada época, uma meta, um objetivo. Exatamente, Bruna, exatamente. Então, quando você atinge um limite, você vai desvalorizando aquilo, desmerecendo aquilo e coloca um mais à frente. É mais ou menos isso. Eu coloquei aqui também, gente, falando também da minha história. Eu tô gostando que vocês estão interagindo. Manda aí, por favor, que tá massa. Eu coloquei aqui uma crença, uma autocobrança sobre... deixa eu ver qual primeiro eu vou falar. Vou falar desse aqui. Sobre salvar as pessoas. Especialmente as pessoas mais vulneráveis. Não é à toa que eu sou psicóloga, né, gente? Não é à toa. Oi, Fê. Platô. Então, isso, claro que isso me trouxe até aqui. Me trouxe até a minha profissão, ser psicóloga. Oi, Amanda, querida, boa noite. Me trouxe até ser psicóloga, mas... isso, se não for cuidado, equilibrado, se não estiver consciente, leva a um sofrimento enorme, porque eu não vou conseguir salvar todas as pessoas vulneráveis. E isso se estende até para os animais. Quem me conhece sabe o quanto eu amo os animais e o quanto eu protejo os animais, porque são seres vulneráveis. E eu tenho meio que a síndrome da salvadora, digamos assim. Só que nessa autocobrança, nessa crença de que eu tenho que salvar as pessoas, eu esqueço de me salvar, de cuidar de mim. Quem não assistiu a live da semana passada, eu vou falar rapidamente da minha história, e aí eu vou pedir de novo muito respeito pela minha história, porque eu estou falando da minha história, mas da história da minha família, que estão todos vivos ainda bem. Então, ouçam com muito carinho a minha história. Eu venho de um lar de violência doméstica. Então, eu vi por muitos anos cenas da minha mãe sendo agredida pelo meu pai. E essa necessidade de salvar as pessoas vem daí. Porque eu vi essas cenas desde os meus 2 anos de idade até os meus 12 anos. As vivências que nós temos quando nós somos mais crianças, assim, menorzinhas, elas ficam mais vivas, elas vão formando mais as feridas, sabe? Porque com 12 anos, algumas coisas eu já entendia, eu já podia fazer alguma coisa. Mas com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, eu não podia fazer nada. E, gente, eu tenho memória de 2 anos e meio de idade. Eu tenho memória de 3 anos de idade. E aí, eu olhava as cenas e eu sentia a necessidade de salvar a minha mãe, que era um ser vulnerável naquele momento, era a vítima. E minha mãe é baixinha, sabe? Meu pai é grandão. Então, minha mãe era vulnerável e eu queria salvar ela, mas eu não podia. Hoje eu sei, mas naquela época era o que minha criança queria. E atualizando isso para minha vida hoje, vem como essa necessidade. Oi, Will. Vem como essa necessidade de salvar as pessoas mais vulneráveis. É como se a minha criança tivesse salvando a minha mãe da agressão. Uma outra coisa que colaborou para isso foi o seguinte: eu nasci com uma missão, vamos dizer assim, que não me foi imposta claramente, mas pelas histórias e pelo sentido eu percebi isso. Eu até fiz um post sobre isso, depois vocês vão lá olhar no meu feed que tem. Eu nasci com a missão de salvar o casamento dos meus pais. Então, meus pais
especialmente o meu pai, queria muito ter uma menina, já tinham 2 meninos, meus irmãos mais velhos, e eles tinham até engravidado de uma menina, mas aí minha mãe acabou perdendo, e depois de uns 2 anos veio eu. E o casamento deles não estava bom, mas assim, meu pai queria tanto uma menina, né, que eu acho que pra eles ficou aquela coisa assim, então se vier uma menina, o casamento vai dar certo. Eis que venho eu ao mundo com essa carga de responsabilidade. E é por isso que quando eu fiz o exercício, eu perguntei: você sabe o que teus pais, o que a tua família sonhava, esperava para você? Idealizava? Qual era o seu papel na sua família? E isso não precisa ser claramente dado para você. Então, gente, eu vim com essa carga de responsabilidade ao mundo. E eu não consegui cumprir isso. Eu não consegui salvar o casamento dos meus pais. E eles se separaram. E hoje eu fico feliz que se separaram. Na época eu também fiquei feliz que eles se separaram. E eu pedia isso, porque eu preferia separado do que junto, brigando. Mas a minha criança sentiu que ela não conseguiu salvar o casamento dos pais, que ela não conseguiu cumprir a sua missão. E aí hoje eu trago isso para minha vida, de que o que eu puder salvar, eu tenho que salvar. De que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, é uma outra crença. Porque quando eu era criança, nesse lar mais violento, eu evitava levar as coisas à minha família, aos meus pais, à minha mãe principalmente, porque eu sabia que todos já tinham muitos problemas. Então as minhas coisas, eu tinha que dar conta de tudo sozinha, na minha cabeça, no meu coração. E aí eu me sobrecarregava muito, desde criança. E até hoje eu trago essa crença, essa autocobrança. E que eu preciso estar muito atenta para que eu não caia nessa armadilha. Muita terapia. Gente, eu tô trazendo fragmentos da minha história para que vocês possam ir entendendo como é isso na prática e ir olhando para a história de vocês. Tá dando para compreender até aqui no que eu tô falando? Tá ficando claro? Vocês ficaram tão quietinhos? Comentem aí, vão mandando, por favor. Até semana passada eu recebi um feedback, acho que ela tá aqui na live, de uma pessoa falando assim: Clarisa, na terapia, quando você falava de criança interior, eu até entendia, mas quando você contou a tua história, fez outro sentido pra mim, porque eu consegui olhar a minha história. Então, às vezes, a gente aprende mais dessa forma, né? A gente consegue compreender melhor. Bom, uma outra coisa, então. Eu venho de uma família também um pouco machista, digamos assim. A minha mãe, até pela geração, né, gente? Uma geração mais antiga e tudo mais. Então, a minha mãe, ela, até hoje, ela ainda acha que mulher tem que ser... ok, a Lê, Fer e o Wilson. Então, tá bom. Então, minha mãe, até hoje, ela acha que mulher tem que fazer serviço de casa todo e o homem tem que ser servido, né? Hoje ela tá melhor, mas assim, cresci com isso muito mais enrijecido. Mesmo que não fosse algo tão claro, mas era algo muito do que eu via acontecer, né? Os meninos, os meus irmãos, o meu pai chegava, tava tudo pronto, né? Eu chegava muitas vezes até cansada, por exemplo, né, da escola, ou depois quando eu cresci do trabalho, e eu tinha que fazer as coisas.
Mas mesmo assim, minha mãe também, ela é muito do servir. Então até a mim ela servia bastante, porque é o jeito que ela demonstra amor, né? Mas enfim, os homens eram muito mais servidos. E a mulher tinha que servir. Então, minha mãe muitas vezes ela vem com frases do tipo: tá, mas como que você vai casar? Você vai dar conta de cozinhar? Você vai dar conta de chegar cansada do trabalho e fazer alguma coisa? E cuidar da sua casa? E isso por muito tempo me fez acreditar que eu não ia dar conta. Por muito tempo me fez acreditar de que eu não era suficientemente boa para casar, por exemplo. E até hoje, vou dizer para vocês, que por essa crença, claro que somadas ou algumas outras, eu me sobrecarrego muito, eu não me permito descansar, né? Trabalho muito, até porque eu não quero ser, né? Não faz sentido pra mim, tá, gente? Tudo bem pra quem faz, mas não faz sentido pra mim. Não trabalhar fora, apenas trabalhar dentro de casa, pra mim não faz sentido. Meu noivo mandou um coraçãozinho ali, um roxinho com coraçãozinho, acho que é um bom sinal, né? Mas enfim, até hoje, então, eu tenho essa... Isso, nego. Isso, meu noivo tá dizendo assim, vamos dar conta, vai dar conta sim, até porque vamos nos ajudar em tudo, né? E é isso, o tempo é outro, mas para atualizar isso no meu vivido, no meu sentimento, não é fácil, não foi fácil. Então, muitas vezes eu me sobrecarrego muito, né? Porque não faz sentido para mim essa vida de não trabalhar fora, mas sim ficar cuidando da casa, tá? Não é algo que eu queira. Então, eu trabalho muito lá fora para que eu possa ter alguém para cuidar da minha casa e tudo bem. E eu quero isso, eu fico bem com isso. Diferente da minha mãe já acha isso estranho, né? O meu irmão mais velho, ele que cozinha na casa dele. Minha mãe fica meio assim. Porque não é a vivência dela, não foi o crescimento dela, não foi a educação dela. Mas crescer num ambiente assim fez a minha criança hoje ferida, faz ela se sobrecarregar muito. E eu preciso ficar muito consciente para cuidar dessa ferida da minha criança, senão eu me sobrecarrego além da conta. Esse fim de semana foi um exemplo que eu tive que parar e prestar atenção no que eu estava fazendo. Tô cheia de coisa para fazer do trabalho e aí eu quase não descansei esse final de semana. Então, gente, as nossas criações, aquilo que a gente vai ouvindo, aquilo que a gente vai vendo, aquilo que os nossos pais vão transmitindo através, né, claramente ou não, que seja ali algo que não seja tão claro, mas que você consegue perceber, que você consegue sentir, tudo isso vai formando as suas crenças na vida, suas crenças em você, no outro, de como você precisa se relacionar. E tudo isso vai gerando autocobrança. E é onde, se você não atende essa autocobrança, você se culpa. Você acaba olhando para você de uma forma muito mais punitiva. E muitas vezes você nem consegue compreender, né? Por exemplo, por que eu não trabalhei mais durante a semana? Sei lá. Poxa, porque eu tava cansada. Por isso. E tá tudo bem. Mas não. Esse olhar compreensivo falta. Gente, alguém quer compartilhar mais alguma autocobrança que tenha vindo aí? Tinha sido colocado no início a questão de ser magra também.
né? E isso muitas vezes vem pelo um padrão social, porque a gente aprende também vendo TV, vendo desenho, as princesas são todas magras, são todas esbeltas. Aí você vai interiorizando que isso é o bonito, esse é o que o príncipe quer. E aí o quanto isso gera de sofrimento, pode gerar até um transtorno mesmo. Uma bulimia, anorexia. E aí, gente, então, podem ir mandando aí se vocês quiserem pergunta ou comentário, tá bom? E aí, Vamos lá, o Will tá escrevendo. Acho que faltou aqui, Will. Minha mãe sempre me chamou de... É perfeito, né? Não é prefeito, não. Sua mãe queria que você fosse prefeito, amigo? Eu acredito que é perfeito. Minha mãe sempre me chamou de perfeito e manter essa imagem é pesado. Gente, muito legal isso, Will. Obrigada por ter compartilhado. Porque aqui estamos falando, né, de outras cargas, mas olha como até o elogio a criança sente de uma forma muito, como que eu posso dizer? De uma forma muito impactante, né? Porque imagina crescer com essa responsabilidade de você ter que ser perfeito, e aí você tem mais irmão, mas você tem que ser o filho perfeito. Quantas coisas você se impede de viver para carregar essa responsabilidade de ser o filho perfeito? Você não pode errar. Você não pode ser o filho imperfeito. É muito pesado esse fardo de ser o filho perfeito. Muito. Do mesmo jeito que tem também o filho que é a ovelha negra, né? Ou a filha que é a ovelha negra. Então aí, tá vendo? Você faz tudo errado, seu irmão faz melhor. Por que você não faz igual ele, igual ela? Você tem que aprender. Também é muito pesado. A criança vai crescendo, se cobrando por ter que fazer sempre melhor. Só que ao mesmo tempo, ela entendeu, ela sentiu que ela não tem capacidade de fazer. Porque ouvir de pessoas de autoridade na vida dela que você não faz direito, fulaninho faz melhor que você não vai dar conta. Ela tem um conflito, porque daí ela se exige para dar conta, só que por outro lado, ela não se vê capaz, ela não se acha capaz de dar conta daquilo. Faz sentido, gente? A Mariana: eu aprendi com a minha mãe que eu deveria compreender todo mundo, perdoar, ser amorosa, e isso me fez não reconhecer situações abusivas e até permiti-las. Ou me sentir culpada por não compreender ou não aceitar certas coisas porque eu deveria ser compreensiva. Olha aí, gente. Mais uma vez, uma coisa que eu ressaltei na última live. Ninguém tá aqui culpando os cuidadores, apontando o dedo para eles, dizendo: você fez errado, não deveria. Ai, que legal, Amanda. Não deveria ter feito isso, são pais ruins, qualquer coisa do tipo. Não é isso, gente, tá? Porque esses cuidadores também vieram com as feridas deles. Esses cuidadores também têm uma criança ferida dentro deles, também têm necessidades emocionais que não foram atendidas na sua vida. E na hora de exercer esse papel de pais, eles vão acabar deixando aparecer, né, essas feridas. Vão educar, vão transmitir a partir dessas feridas também. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é validando a sua história, é reconhecendo a sua história.
responsabilizando muitas vezes, mas não culpabilizando. Não tem um vilão, não tem um culpado. Mas é validando, a gente precisa validar para cuidar da sua história, para cuidar das suas feridas, cuidar da sua criança e de você. E aí quando a Mariana fala isso, por exemplo, tem muito da mãe dela, provavelmente. A mãe dela provavelmente era uma pessoa que também compreendia tudo e todo mundo e esquecia de si mesma. E quando a mãe dela transmite isso, com as melhores das boas intenções, ninguém tá julgando a intenção. Não é que ela queria que a Mariana sofresse e passasse por situações abusivas. Não. É até querendo que ela seja, talvez, bem vista, né? Porque pessoas que são compreensivas são pessoas legais, são pessoas boas, pessoas que todo mundo quer ter por perto. Só que olha como isso é pesado, porque vai para o extremo. Então eu preciso compreender todo mundo a todo momento, eu preciso perdoar, ser amorosa, ao ponto de que eu não percebo as situações em que eu estou sendo colocada em risco, as situações abusivas dentro da minha vida. E aí, quando ela não compreende, ela acaba se culpando, porque deveria compreender. Gente, mas não dá pra compreender tudo. Tem coisa que a gente realmente não precisa e não consegue compreender. Tem coisa que a gente tem que se revoltar ao invés de compreender. É saudável também. Deixa eu ver o que a Mari colocou aqui. Aprendi porque eu me espelhava nela e queria ser como ela. A gente olha para essas pessoas, né, como exemplos, seres que a gente quer ser igual. Quando é criança, a nossa família, os nossos cuidadores são os nossos exemplos. Então a gente também vai aprendendo com os exemplos, que foi o que eu falei aqui também para vocês. A minha mãe sempre foi uma mulher que se sobrecarregou muito em prol do outro, que se sujeitou a muitas coisas em prol do outro. É uma mulher que trabalha muito, que se sobrecarrega muito, que não para descansar, gente. Ela não para descansar. E eu cresci assim. E até hoje, eu ainda preciso manejar em mim, porque a minha criança interior tem a ferida e ela sente que ela não tem direito de descansar. Ela tem que estar a todo momento produzindo igual a mãe. Eu tenho que estar a todo momento trabalhando igual a minha mãe. Eu não posso ter permissão para descansar. Principalmente porque essa mãe não descansa. Mas aí eu preciso me separar e entender que isso é uma escolha dela. E que eu não posso causar tamanho sofrimento em mim. Porque causar sofrimento em mim não vai amenizar o dela, entende? Eu não descansar não vai fazer ela descansar. Isso depende dela, tá no controle dela e não no meu. Até porque muitas vezes eu vou lá, faço o serviço da casa e ela caça qualquer coisa pra fazer pra não descansar. E aí, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, então, agora no finalzinho da nossa live? Ah, Thaís. Que bom, Thaís. Que bom que tá sendo bom pra você essa live. E gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, essas autocobranças, elas muitas vezes vêm num nível muito ideal. Muito perfeccionista, muito extremo, sabe? A gente descola o pé da realidade. Então, para você, faça metas mais realistas. Se cobre num nível realista. Eu não tô dizendo para você não se cobrar, entende? Porque faz parte. Também se a gente não se cobrar e deixar tudo, deixa a vida me levar, né? Fica sem esse... como que eu posso dizer? Sem esse objetivo, esse foco, né? Sem enfim. Mas também não é ir pro extremo. Então, faça metas, faça objetivos,
Se cobre dentro de um equilíbrio, dentro de algo realista e não ideal. Eu não consigo dar conta de tudo sozinha o tempo todo. Eu não consigo. O que eu consigo dar conta sozinha? O que é esse dar conta? Talvez o meu dar conta é algo muito perfeito. Mas às vezes eu vou dar conta do jeito que eu consigo dar conta nesse momento, que às vezes é meia boca mesmo. E paciência. Outra coisa, gente, se compreenda e se perdoe pelos seus erros. Todo mundo erra. Muitas vezes você não vai conseguir atender às suas autocobranças. E talvez não vai conseguir porque elas estão desproporcionais, e que bom que você não vai atender elas. Porque senão você vai adoecer. Tenha autocompaixão por você e não se culpe. Porque a culpa, ela é como se você ficasse girando ali e sem sair no lugar. Fica patinando sem sair do lugar. Se responsabilize pelas coisas, mas não se culpe. E tenha uma postura com você como você teria com uma pessoa muito querida na sua vida. Com um olhar de amor, olhar de compreensão, olhar de cuidado. Muito cuidado com as comparações, porque talvez você cresceu num ambiente que te comparou muito. E aí você hoje faz isso com você? Você causa o mesmo sofrimento pelo qual você já passou na sua vida, na sua infância? Sua criança interior não precisa disso. Ela já sofreu por isso. Valorize o que você já conseguiu. Pode ser pequeno. Valorize. Reconheça. Não espere que o outro faça isso por você. Como uma criança que espera o pai e a mãe validar e reconhecer. Faça isso por você. Hoje você tem condições de fazer isso. Foque no que está no seu controle. O que está no controle do outro, você não vai conseguir controlar. Então foca no que está no seu controle. Faça o que você consegue fazer. E faça o seu melhor. Faça o melhor que você puder fazer. E aí, se você mesmo assim não conseguiu atingir o seu nível de autocobrança, ok, se respeite, você fez o teu possível, você fez o melhor que você podia fazer. Além disso, gente, ressignifique as suas crenças. A gente falou hoje a live inteira praticamente de muitas crenças. E muitas dessas crenças são crenças limitantes. Crenças que ferem, que machucam, que te impedem de viver uma vida feliz, uma vida mais leve. Então, ressignifique essas crenças, questione essas crenças. Poxa, será que essa crença faz sentido para mim? Será que essa crença é minha? Ou será que essa crença eu peguei emprestado de alguém? Será que essa crença é da minha mãe, do meu pai? E que aí eu peguei, mas que não faz sentido para mim. Dê um novo significado a essas crenças. Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar a você. E aí, se consequentemente você agradar as pessoas, que ótimo. Dê o seu significado para essas crenças. E por último, gente, e não menos importante, porque para mim é o principal, seja a adulta que a tua criança precisava, queria e merecia ter na infância. Se acolha, se cuide como você queria ter sido cuidada lá na infância. Lá na infância, quando você recebia essas cobranças, quando você era apontada pelo teu erro, o que você precisava? Era de mais alguém te apontando o dedo? Era de alguém te culpando, te martirizando, te julgando? Ou era alguém para te oferecer colo?
era alguém para te oferecer carinho, cuidado. Gente, quando você era criança, você precisava de um adulto para fazer isso por você. Hoje você é a adulta da história. Você é a adulta que pode cuidar da sua criança, que pode oferecer o cuidado que ela precisa. E ela tá aí dentro de você, muitas vezes gritando, pedindo o teu cuidado. Olha para ela. Enquanto você não olhar para ela, ela vai fazer você ter comportamentos prejudiciais, comportamentos que não são saudáveis, autocobranças exageradas, porque talvez assim você vai olhar para ela em algum momento. Se você não cuidar dessas suas feridas, você vai ser uma adulta e um adulto imaturo. Porque é a tua criança que está no controle. Mas ela está no controle para te chamar a atenção. Então, eu quero te convidar a continuar comigo nesse percurso para cuidar da sua criança interior. Para que você possa ser uma adulta e um adulto mais maduro. Ter uma vida mais feliz. Bom, gente, só reforçando então os recadinhos. Como que a gente pode cuidar da tua criança interior? Continue me acompanhando aqui pelo Instagram, que tem uma série de postagens ainda para acontecer. Tem a live da semana passada, vai ter a live da semana que vem e a nossa imersão, que vai estar sensacional no dia 22 de fevereiro. Se inscreve lá no link da minha bio para você não perder, porque só pode participar quem tiver se inscrito antes. Também tem a opção de você participar do meu canal do Telegram quando você se inscreve na imersão, para que você receba conteúdos exclusivos para te preparar para essa imersão e depois conteúdos exclusivos sobre o universo feminino, com diversos temas que eu trabalho: autoestima, dependência emocional, autoconfiança, amor próprio. E aí, gente, depois da imersão, eu vou lançar então meu grupo de desafio. 7 dias reencontrando a sua criança interior, com práticas todos os dias, que eu tô preparando com muito carinho para vocês, tá bom? Vai estar super acessível, já vou falar aqui para vocês, apenas R$50 vai estar esse grupo de desafio. Super mega power acessível, que é para você realmente ter a oportunidade de cuidar da sua criança interior, tá bom? Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Obrigada pelos feedbacks. Me mandem depois no direct o que vocês acharam. Comenta aqui na live, tá bom? Um beijo para você, adulta, adulto, e um beijo especialmente para sua criança interior. Tchau, boa noite.